Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre história antiga. Lembrando que a gente está estudando esse período histórico, porque ele faz parte da história da humanidade e ele explica muitas das influências que nós temos até hoje e das heranças que nós temos desses povos da antiguidade. Também nós estudamos história antiga porque ela serve de base para a gente entender os outros períodos históricos, como a Idade Média, que nós iremos estudar a partir do quarto bimestre, e a Idade Moderna, que vocês vão estudar no sétimo ano, ok? Então, hoje nós vamos para uma nova aventura, vamos estudar um outro povo da antiguidade, que são os fenícios. Os fenícios são um povo muito importante para nós, porque eles nos deixaram de herança algo que eu e você usamos todos os dias. Então vamos conhecer a história dos fenícios hoje? Vamos lá? Então, vamos começar pela nossa dúvida principal. O que os fenícios têm a ver com a gente? Um dos motivos está relacionado ao que eu vou te perguntar agora. Como você aprendeu a ler e escrever? Provavelmente você deve ter começado a aprender a ler e escrever aprendendo o alfabeto, aprendendo o som de cada uma dessas letras que você está vendo aí. Mas quem criou o alfabeto? Quem criou esse modo de escrita que nós usamos até hoje? Bem, os fenícios foram eles que criaram a base do alfabeto que nós usamos hoje, galerinha. Reparem nessa imagem. Esses símbolos que vocês veem acima, estão escrito de maneira mais forte, eles são o alfabeto criado pelos fenícios. Abaixo dele você tem o nome da letra, o som dessa letra, e embaixo você tem a letra a qual ela seria correspondente no nosso alfabeto. Reparem que algumas dessas letras dos fenícios são muito parecidas com as letras que nós usamos hoje. Por exemplo, se você olhar o correspondente à letra K, que é essa primeira letra aí, é muito parecida com o K que nós temos hoje. A única diferença é que ele está invertido. A letra T, por exemplo, ela tinha um círculo em volta, agora ela não tem mais, mas ela continua com a mesma característica de você fazer um traço vertical e cortar esse traço. O M, o N também são parecidos, entre outras letras. Só que o interessante em reparar no alfabeto fenício é o seguinte: a escrita fenícia ela é muito diferente das escritas que nós vimos dos povos anteriores. Tanto a escrita cuneiforme dos sumérios, que vocês estão vendo aí ao lado, quanto a escrita egípcia, por exemplo, criaram desenhos ou símbolos que representavam as coisas, palavras ou ideias que nós queríamos registrar. Já a escrita fenícia, ela é diferente. Por quê? Ela criou letras, ou seja, símbolos, para tentar representar o som da nossa fala. Então, ela é totalmente diferente. Olha que interessante. Essa invenção dos fenícios foi tão importante, mas tão importante, que vários povos da antiguidade começaram a criar o seu próprio alfabeto. Os gregos, por exemplo, complementaram o alfabeto fenício, que só possuía consoantes, e acrescentaram as vogais, o A, E, I, O, U. Então aqui o que vocês estão vendo aí é o alfabeto grego. Ele já é muito mais parecido com o nosso alfabeto do que o alfabeto fenício. Então aqui você preservou também algumas letras que se parecem muito com as nossas. Aqui embaixo você está vendo um bloco de pedra com uma gravação em grego antigo. Depois, os romanos também fizeram a sua versão, a partir do alfabeto grego, que aí eles criaram o alfabeto latino, que é o alfabeto que nós usamos até hoje na língua portuguesa, porque a língua portuguesa é uma língua que descende do latim, dos romanos. Nós vamos ver como é que se deu esse processo lá no terceiro bimestre. O alfabeto latino é usado na maioria das línguas ocidentais, em todas as línguas de origem latina, como o português, o francês, o espanhol, o italiano, entre outras. A causa provável dos fenícios terem criado um alfabeto, né, com essa necessidade de representar os sons
e não de símbolos que representassem as coisas em si, segundo os pesquisadores, é porque eles tinham uma necessidade de compreender línguas diferentes, de povos diferentes, com quem eles praticavam comércio. Então, para tentar rolar essa comunicação aí de alguma maneira, eles começaram a representar os sons de como essas pessoas falavam. Mas agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história dos fenícios. Bem, os fenícios, eles viviam no norte da Palestina, que vocês estão vendo apontados aqui pela setinha roxa. A Palestina é essa faixa de terra aqui, em frente ao mar Mediterrâneo, que fica entre essas regiões do Egito e essa região aqui que se chama Anatólia, né, na antiguidade, mas que hoje em dia nós chamamos de Turquia. Então, isso daqui é conhecido como Palestina, que fica nessa região aqui chamada de Oriente Médio. Então, os fenícios viviam no norte da Palestina, em frente ao mar Mediterrâneo, no território que hoje corresponde a um país chamado Líbano. Fica entre a Síria e Israel e Palestina, aqui embaixo, fica nessa região do Oriente Médio. Então, no período da Antiguidade, eles conviviam principalmente com os hebreus, que vão se estabelecer nessa região que hoje fica entre dois territórios, né, que é o território de Israel e o território da Palestina também. E também conviviam com os persas, que viviam aqui nessa região do Iraque, mas que vão dominar toda essa região do Oriente Médio aqui. Bem, como o território dos fenícios era um território pequeno, irregular, muito montanhoso e desértico, eles não desenvolveram muito a agricultura, como os outros povos que nós vimos anteriormente. Por isso, eles acabaram se tornando grandes navegadores do mar Mediterrâneo. Por conta disso, os fenícios tornaram-se grandes navegadores do mar Mediterrâneo e mercadores marítimos, ou seja, eles navegavam todo o mar Mediterrâneo, de cidade em cidade, para praticar comércio com vários povos diferentes. Eles vendiam produtos para esses povos e compravam também produtos desses povos que não existiam em seu território. Pelo fato de precisar navegar, os fenícios precisavam se orientar no mar. Por isso, eles contribuíram muito para o desenvolvimento da astronomia. Os seus conhecimentos sobre astronomia e navegação são conhecimentos que são usados até hoje, gente. Bem, em relação à política, os fenícios não tinham um governo centralizado como nós conhecemos hoje, que reunia todas as cidades fenícias sobre um governo, tá? Eles possuíam a mesma cultura, os mesmos costumes, a mesma língua, mas eles se dividiam em várias cidades-estados diferentes, como as cidades de Biblos, Sidom, Tiro e Ugarat. Então, cada cidade dessa possuía um governo próprio, uma administração própria, separada das demais. Inclusive, em algumas ocasiões, elas entravam em conflitos umas com as outras, mesmo sendo cidades pertencentes aos mesmos povos. E algumas vezes elas também estabeleciam alianças entre duas cidades contra uma terceira cidade e assim por diante. O poder político estava nas mãos de quem dominava mais e melhores rotas marítimas, pois obtinha mais riquezas e poder através dessas rotas. Esse sistema de poder nós chamamos de talassocracia. Por quê? Talassa significa mar. Kratia significa poder, ou seja, o poder vindo do mar. Por exemplo, participaria das decisões políticas dessa sociedade, ok? Então, os comerciantes na sociedade fenícia é que vão ter muito poder. Em relação à economia, observe bem esse mapa. Então, o território fenício, como nós vimos antes, ele se estabelece nessa região aqui. Todas essas setas vermelhas que vocês estão vendo aqui pelo mar Mediterrâneo são todas as regiões por onde os fenícios praticavam suas rotas de comércio. Era por onde eles navegavam e faziam aí suas trocas comerciais. Essas manchas verdes aqui que vocês estão vendo são os locais onde os fenícios estabeleceram colônias. Significa o quê? A origem dos fenícios é aqui, mas muitas vezes eles chegavam a uma determinada região, conseguiam dominar os povos dessa região ou expulsar os povos dessa região e estabeleciam cidades fenícias. Desse modo, eles conseguiam duas coisas. Primeiro, o território deles aqui não era um território bem
pequeno e complicado para praticar agricultura, então nesses territórios aqui eles já tinham mais facilidade para fazer isso. Então em algumas regiões eles vão praticar o comércio e em algumas outras regiões eles vão estabelecer colônias, como aqui no norte da África, que vai ser uma das colônias fenícias mais importantes, que veremos mais tarde que vai se transformar em um outro povo de herança fenícia. Eles conseguiram se estabelecer, por exemplo, aqui ao sul da Península Ibérica, que hoje pertence à Espanha e Portugal. E, inclusive, conseguiram adentrar o Oceano Atlântico aqui e chegaram, inclusive, às Ilhas Britânicas, onde hoje fica a Inglaterra. Aqui são alguns dos produtos que eles comercializavam, como escravos, cerâmica, cereais, produtos metalúrgicos, né, ou seja, de metais, vidro, papiro, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo e madeira. Então, os fenícios também produziam, gente, vidro transparente, que era uma técnica muito difícil de se fazer nesse período e era extremamente raro e caro. Além disso, eles também produziam e trocavam produtos como a madeira de cedro, que é essa árvore aqui, que até hoje é representada na bandeira do Líbano, porque é uma árvore muito característica da região, que possui uma madeira muito valorizada, o marfim e principalmente corantes de tecidos. Mas um corante específico com a tonalidade púrpura, que vai desde o roxo ao azulado e a tons de vermelho, como você está vendo aí na imagem, tá? Eles fazendo essa produção. E esse produto, né, esse corante, era tirado dessa concha aqui, da concha desse molusco. Só os fenícios dominavam essa técnica. E essa produção desse corante era tão difícil, sido tingido com essa cor era tão caro, que ele vai ser muito valorizado pelas elites da época, porque só eles tinham acesso a isso, tá? Ele vai acabar, essas cores púrpura vão se tornar o símbolo da nobreza. A respeito da religião dos fenícios, os fenícios eram politeístas, assim como os outros povos que nós estudamos anteriormente. Mas o que vai acontecer com os fenícios? Durante a expansão do Império Persa, que era um dos povos vizinhos dos fenícios, Ciro II da Pérsia vai invadir a Fenícia e dominar a Fenícia. Só que os fenícios vão conseguir fugir de barco para suas colônias aqui no norte da África, principalmente na cidade de Cartago. E lá eles vão fundar o Império Cartaginês, em torno dessa cidade de Cartago. Esse império vai ser um império grandioso que vai dominar todas as rotas marítimas aqui do Mar Mediterrâneo. Só que em um determinado período que os romanos vão começar também a expandir os seus domínios e vão querer dominar também, disputar com os fenícios essa região do Mar Mediterrâneo. Eles vão entrar em conflito ou em guerra, ao ponto que os cartagineses, que são descendentes dos fenícios, vão tentar também, assim como os romanos vão tentar invadir o Império Cartaginês, vão tentar também invadir aqui a região dominada pelos romanos. Tá? Tudo isso disputando o poder pelo mar Mediterrâneo e sobre as suas rotas riquíssimas de comércio. E aí, a partir desse momento, os romanos vão dominar todo o mar Mediterrâneo. Mas sobre isso nós estudaremos melhor lá no terceiro bimestre, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Um recadinho para vocês. Fiquem ligados, nós já estamos na metade do segundo bimestre. Um beijo a todos, até a próxima semana.